Olá, sou o José Pedro Rodrigues, tenho 41 anos, sou de Santa Maria da Feira e tenho uma distrofia muscular do Duchenne. Foi diagnosticado aos 4 anos e porque tinha dificuldades em caminhar e perdi a marcha aos 9 anos e, entretanto, tive de ser operado à coluna, tive de ter várias cadeiras ao longo deste tempo, várias ajudas técnicas. As dificuldades foram progredindo com a idade, para além da cadeira e da... Pronto, ou seja, tenho o apoio da cadeira, tenho o apoio do ventilador, que uso quase 24 horas por dia, tenho apoio, preciso de uma cadeira de banho, uma cama adaptada, um colchão anti-escaras apropriado, uma carrinha adaptada, adaptação na casa, apoio sempre permanente de alguém e para todas as atividades. Se pousar uma mosca no nariz, preciso de alguém que a sacuda. São processos habitualmente muito lentos, ainda são vistos muitas vezes como apoios sociais decorrentes de situações sociais, quando no nosso caso não estamos a falar de situações sociais, estamos a falar de uma circunstância que provocou uma situação de maior dependência e de necessidades de apoios e não propriamente uma questão social. A questão social muitas vezes vem decorrente da falta de apoios e não o inverso. Enquanto que na saúde, quando é preciso um ventilador, é preciso esta semana e tem de chegar esta semana e vai chegar esta semana. Não se pode ficar à espera. Mas na área dos apoios sociais ainda se vê como um luxo, ainda se vê como a possibilidade de estar a vigarizar o sistema e a aproveitar-se do sistema. Ainda se vê como um custo muito elevado. Claro que há despesas muito elevadas, mas as despesas mais elevadas já estão asseguradas, que são normalmente as da saúde. E por isso é um bocado, muitas vezes, contraditório da parte do sistema de atribuição, que por um lado dá-se as condições para que a pessoa possa estar viva, mas depois não se facilita em nada as condições para que a pessoa possa viver efetivamente. Também existe um grande desconhecimento da parte de quem está a tratar dos processos, porque não têm muitas vezes noção do que são as nossas necessidades e as nossas características. Já faz 15 anos, mas a Segurança Social chegou a dizer que os doentes neuromusculares eram doentes mentais e por isso ainda há muito desconhecimento sobre o quão incapacitantes são estas doenças e a necessidade efetiva de apoios e, no concreto, em que é que esses apoios se vão concretizar. Porque, se calhar, uma cadeira de rodas elétrica de verticalizar é um bocado mais cara do que uma cadeira de rodas elétrica normal. Mas quando se vê as crianças, a diferença entre uma criança
que atempadamente tem uma cadeira de rodas verticalizar e se compara com uma criança que não tem uma cadeira de rodas verticalizar, vê-se que os custos são incomparavelmente maiores do que o custo da diferença de uma cadeira desadequada para uma cadeira adequada. Não, as diferenças são incomparáveis para a saúde e para o bem-estar daquela pessoa, e diz as crianças, diz os adultos, e por isso é fundamental não ficar preso ao custo imediato daquela ajuda técnica, mas pensar a longo prazo. Nestas doenças, assim que há o diagnóstico, muitas vezes é muito plausível conseguir fazer perante o diagnóstico, prever já quais são as necessidades que a pessoa tem. A pessoa vai precisar de uma cadeira que vai durar X tempo, que depois vai ter de trocar, ao fim de X anos tem de comprar uma carrinha e essa carrinha vai ter um prazo de validade limitado e por isso tem um prazo de validade limitado e por isso vai ser necessário trocar. Já sabemos que vai precisar de uma cama numa determinada fase da vida, vai precisar de uma cama articulada com um colchão adaptado e tudo isso tem um tempo de vida previsto e é possível já ninguém ser apanhado de surpresa porque agora esta pessoa precisa de uma cadeira de rodas que custa uns milhares de euros e que isso é muito dinheiro, mas já se sabe, não foi surpresa nenhuma, já querendo, já se pode fazer os estudos económicos e essas análises todas, e isso não tem de estar ao encargo da pessoa, de eu ter de encontrar 3 orçamentos para ver se, mas porque é que sou eu que vou procurar os 3 orçamentos? Eu é que vou encontrar os melhores orçamentos. Se eu quiser comprar 10 cadeiras que custam 20 ou 25 mil euros, se calhar consigo um melhor preço do que eu que quero comprar uma. Se quero adaptar 100 carros, é mais barato do que adaptar um carro. Por isso, se o problema é da economia e de poupar dinheiro, porque efetivamente estes produtos são muito caros, se calhar é possível encontrar formas de reduzir esses custos. E por isso tem-se de deixar de ver isto como um custo, mas é um investimento nestas pessoas. E estas pessoas, nós queremos ser úteis para a sociedade. Ninguém se quer aproveitar da sociedade, porque eu, se não tiver, se a minha cadeira se avariar, eu fico na cama. E ninguém quer ficar na cama só porque sim, só porque lhe apetece. Ninguém quer estar limitado e estar dependente e estar confinado numa cama. E por isso, efetivamente, quando nós dizemos que precisamos de um carro, precisamos de um elevador de transferência, que precisamos de uma casa de banho adaptada, tudo isso é porque nós precisamos efetivamente. Não é nenhum capricho, não é mesmo uma necessidade real e é possível analisar e com seriedade pensar nas coisas e arranjar formas de financiar estas despesas e considerá-las como um investimento, porque depois, se investir e der os apoios sociais, uma ajuda técnica, se calhar a pessoa pode manter-se mais tempo no trabalho, pode ser mais proativo, pode dar mais resultados, pode
devolver mais à sociedade, e por isso isto tem de ser olhado não como um privilégio, não como um apoio social para ajudar os coitadinhos que não podem. Não, nós somos uma parte da sociedade tão válida como as outras e, efetivamente, temos necessidades especiais e diferentes de uma grande parte da sociedade, mas também fazemos parte. E não é por a sociedade não estar adaptada às nossas necessidades que nós somos uns cidadãos de segunda. Sim, neste momento eu estou reformado por invalidez, já há mais de 10 anos, e pronto, porque também provavelmente por desconhecimento me atribuíram um grau de invalidez absoluta e acharam na altura que eu não tinha possibilidade de trabalhar. Se calhar agora já não tenho tanta capacidade para trabalhar como há 10 anos, mas pronto, estou restrito a não poder ter rendimentos de trabalho, e porque entenderam que já não tenho capacidade para tal. Pronto, não foi tão difícil assim, porque entretanto tenho sempre muitas coisas para fazer, tenho sempre pessoas que posso ajudar, tenho sempre algo para fazer em casa, fora de casa, a ajudar pessoas amigas, a ajudar pessoas conhecidas. Por isso, não parei efetivamente. A nível financeiro é que houve uma alteração bastante significativa. O objetivo com que eu pedi foi, uma vez que tinha algumas dificuldades e não conseguia trabalhar a tempo inteiro, ou não conseguia ter o rendimento e de trabalho que outra pessoa, outros meus colegas, a nível do tempo que conseguia trabalhar, efetivamente existia essa possibilidade e eu queria ter a possibilidade de ter uma compensação financeira que pudesse ajudar a minimizar um bocadinho os custos adicionais ou a falta de rendimento adicional que eu tinha. Mas depois, pronto, apesar de o médico da junta médica achar e entender os meus argumentos e achar que não fazia sentido eu ter uma reforma por invalidez absoluta, a junta médica decidiu pelo contrário e decidiu que eu não tinha condições para trabalhar. E pronto, aí efetivamente não cheguei a ter sucesso a alterar a decisão que foi dada. No geral, a nível das ajudas técnicas e a nível da necessidade de fazer pedidos de apoios sociais, o processo, muitas vezes, a primeira resposta é não, e temos de continuar a insistir, a insistir, a insistir e esperar que nos deem a razão. E, efetivamente, mesmo que a lei não diga que é permitido ou que a lei pode ser alterada se estiver mal feita, e por isso não podemos aceitar um não como resposta, porque efetivamente é mais fácil dizer não, é mais fácil dizer não, isso não é possível. Não, mas se a lei diz que é possível, tem de ser possível, e nós estamos efetivamente, há muitas necessidades e que não são respondidas, mas a sociedade já prevê, o Estado já prevê que nós temos direito a número de coisas. E se não é
por alguém que está atrás de um balcão que não sabe e ainda não tem conhecimento de que existem efetivamente esses apoios, que eles não podem ser atribuídos. Não, se nós sabemos e sabemos que outras pessoas já conseguiram, nós, se calhar, também, porque também teremos direito. E temos de insistir e ver, porque muitas vezes, da parte das organizações da Segurança Social, dos ministérios, das entidades governativas e organizativas do país, não é por não quererem ajudar, é por não conhecerem a realidade. E por isso o sensibilizar sobre as reais necessidades e as reais condições que nos levam a ter de pedir um determinado apoio pode facilitar o entendimento que existe da realidade. Não por querermos um favor, não por querermos uma coisa especial para nós, não, nós queremos ter acesso a uma vida digna e igual aos outros, só com os apoios para as incapacidades que nós efetivamente temos. Bem-vindos aos episódios dos Neuropodcast da APN com o apoio do INR e da Biogen, um podcast focado nas pessoas que vivem com doença neuromuscular. O termo doenças neuromusculares aplica-se a um universo muito alargado de diferentes patologias, já identificadas, e engloba as doenças dos músculos e dos nervos, entre outras. São doenças genéticas, hereditárias e progressivas, e todas têm em comum a falta de força muscular, necessitando os doentes a quem foram diagnosticadas de vários tipos de apoios. Hoje vamos falar de direitos sociais na área da deficiência, e para isso temos connosco a doutora Inês Nicolau, do Instituto da Segurança Social, também a Ana Isabel Gonçalves, que é vice-presidente da Associação Portuguesa das Neuromusculares. Agradeço-vos às duas, Inês e Ana, por estarem aqui connosco. Bem, antes de mais, eu gostava de explicar aqui, Inês, o que é que tu fazes em concreto? Em relação a esta temática que estamos aqui a tratar. Muito bem. Então, eu trabalho no Instituto da Segurança Social, no Departamento do Desenvolvimento Social, ou seja, nos serviços centrais da Segurança Social. Nós damos orientação a todos os centros distritais relativamente a uma série de temáticas, incluindo a área da deficiência. A minha equipa trabalha muito especificamente com as questões do SAPA, do Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio, e temos também dentro do departamento a área das respostas sociais, que tem uma série de respostas específicas também para as pessoas com deficiência. Portanto, temos aqui uma série de respostas, as prestações são também uma parte importante que fazem parte de outro departamento, mas, portanto, há uma série de áreas de apoios específicos para as pessoas com deficiência, sobre as quais nós trabalhamos e vamos procurando evoluir nas respostas que damos. Muito bem. Eu gostava muito que este episódio fosse muito prático, para que as pessoas percebam logo como é que têm que fazer. A Inês falou aqui de uma série de questões que se calhar não percebemos bem. Produto de apoio. Já foi focado aqui em alguns episódios, mas certo. O que é, Ana? Lembra-nos. Produto de apoio é algo que vai compensar a nossa falta ou substituir a nossa falta de mobilidade. Portanto, uma cadeira de rodas, manual ou elétrica, uma canadiana, uma cama articulada, uma cadeira de banho, barras de apoio, sobretudo nos quartos de banho. Portanto, são todos esses produtos que colmatam muitas vezes a falta. Estamos a falar na área da deficiência motora. Sim. Colmatam as incapacidades. E para isso é preciso um atestado, ou seja, para alguém ter direito a esses produtos de apoio. É necessário um atestado de incapacidade, é necessária uma prescrição médica de um centro especializado e são necessários orçamentos para que depois seja avaliado pela Segurança Social. Isto parece um processo muito longo. Normalmente pelo orçamento mais baixo, certo? Portanto, mas, por exemplo, sendo muito mais prática ainda, quando algum associado nosso tem necessidade de uma cadeira, vamos aqui ser específico, porque a cadeira de rodas elétrica acabam por passar por ela praticamente todos os nossos associados, mais tarde ou mais cedo, e é um produto que é necessário para todos. Portanto, aquilo que nós fazemos é fazer
acompanhado pelo nosso terapeuta ocupacional, fazemos várias avaliações de diferentes cadeiras, com diferentes assentos, com diferentes encostos, com diferentes funcionalidades que a própria cadeira tem, e depois, claro, mediante aquilo que for mais confortável e adequado à pessoa, é aquilo que depois é orçamentado e enviado junto com o processo para a Segurança Social. Então, já vamos explicar melhor como é que isso se faz. Mandam, depois como é que é a resposta, já lá vamos. Agora, o atestado chama-se Atestado Médico de Incapacidade Multiuso. O que é e como é que se requer, Inês? Só para aqui dar uma correção, uma pequena correção, a Segurança Social não pede o atestado médico multiusos para os produtos de apoio. Isso aconteceu até há cerca de 2 anos e tal atrás. Neste momento, se alguém pedir no processo o atestado médico, está a pedir errado. Pois, não ainda é... pedem. Pronto, mas não é. A Segurança Social, neste momento, o processo requer uma prescrição, 3 orçamentos. É este o processo, mais nada, ok? Pronto. E isto é importante também passar às pessoas, porque se for solicitado em algum serviço da Segurança Social, é importante até que nos façam chegar a nós essa informação para nós podermos, mais uma vez, tentar que a informação seja bem difundida, ok? Então, o atestado médico define qual o grau de incapacidade que a pessoa tem e, portanto, habitualmente acima dos 60%, a pessoa tem direito a uma série de benefícios de diversa natureza para que possa aceder a prestações, benefícios fiscais, uma série de áreas em que aquele atestado vai comprovar que existe uma deficiência e qual o grau de incapacidade que foi atribuído. E é sempre através do médico que esse atestado... Sempre através da área da saúde. Já falou 2 vezes do termo prestações. Sim. O que é isso? Então, as prestações servem para colmatar necessidades específicas de grupos específicos também. Neste momento, por exemplo, e é aquela que é mais falada, a prestação social para a inclusão, é uma prestação que foi criada porque se percebeu que, obviamente, as pessoas com deficiência têm encargos acrescidos que não tem uma pessoa que não tenha deficiência e, portanto, necessita deste apoio pecuniário para poder fazer face às suas despesas. E, portanto, existem uma panóplia de prestações, fala-se muito agora na possibilidade de vermos a ter uma prestação única que faça com que a pessoa não tenha que procurar qual é o caminho que tem que percorrer, se eu tenho direito à prestação social para a inclusão, ou se tenho direito a um complemento, ou se não tenho. Aquilo que se perspectiva agora é que mais para a frente se consiga ter uma prestação única, ou seja, a pessoa mostra qual é a sua situação, vê-se quais são as suas contribuições, se as tem, se não tem, e é a própria Segurança Social que depois encaixa, para que a pessoa não esteja a pedir uma prestação para a qual, por exemplo, não tem as características necessárias para poder aceder a ela. Portanto, existe uma série de prestações, consoante a situação específica de cada pessoa, às quais pode aceder para poder ter um apoio para as despesas que advêm dessa sua condição. Claro. Não é? Isto é assim, parece simples, não é de ouvir, mas é de compreensão simples. Ou seja, alguém... Não, a nossa assistente social da equipa da APN passa muita parte do seu dia ao telefone a tentar esclarecer as pessoas que nos procuram. Portanto, na teoria é simples, não é? Na prática não é tão simples, porque esta falha de comunicação que até foi referida aqui em relação ao atestado multiusos acontece em vários centros e em vários centros distritais. E para além da falha de comunicação, é necessário estar sempre... depois de preenchidos todos os formulários, reunida toda a documentação que é solicitada. É mais o quê? É o atestado? Que outros documentos é que são Depende pedidos? muito das prestações. Pois, depende das prestações. Às vezes é só mesmo o atestado. Por exemplo, na prestação social de inclusão é só o atestado multiusos. Portanto, depois há uns que dependem dos rendimentos, há outros que não. Enfim, mas não é fácil porque depois é necessário estar sempre a ligar com os técnicos do Instituto responsáveis
pelas áreas, não é? pelas áreas geográficas, a tentar perceber como é que está o processo, se há deferimento, se não há deferimento. E isto é uma luta que demora algum tempo a ser terminada por parte das famílias. O nosso papel enquanto associação não é o de nos substituirmos às pessoas e às famílias, é o sim de estar na retaguarda e colocá-los na linha da frente para que efetivamente tenham noção de todas estas questões dos direitos sociais, para que se possam estar empoderados e que possam ter a certeza absoluta de quais são os seus direitos, quando muitas vezes, e nós sabemos que o atendimento à pessoa com deficiência ainda não é perfeito, portanto, quando muitas vezes as pessoas até são mal recebidas, e isto não é uma crítica, é uma constatação, claro que sim. São mal recebidas em alguns serviços públicos. Portanto, é preciso empoderar, informar e saber comunicar efetivamente muito bem quais são estes direitos e também as obrigações. Nós não ficamos pelos direitos, atenção, os direitos e os deveres de cada cidadão. Mas é importante que seja muito claro na cabeça das pessoas para que elas possam estar certas e terem a certeza de que estão a fazer o que é correto. Não é? Sim, sim. E depois a questão das acessibilidades também nesses centros, mas isso vamos tratar noutro episódio. Exatamente. Sim, isso não é para aqui chamado hoje. E quando uma pessoa não tem capacidade de ir ela própria tratar destes documentos, pode fazê-lo? Como é que isso faz? É a família que vai? Como é que Nós temos estado a tentar, eu estava a ouvir com Sim. muita atenção a Ana, e Sim. eu acho que é muito importante pôr o dedo na ferida e acho que nisso a Segurança Social tem tido um papel importante, mesmo de autoanálise, e há aqui algumas vertentes que nós temos tentado realmente melhorar. Ao nível da comunicação, é uma das áreas que se tem feito um esforço para melhorar, para chegar mais a todos. Ao nível da simplificação de processos, ainda temos um caminho para fazer, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Eu lembro, por exemplo, o Estatuto do Cuidador Informal, que é uma política muito recente, mas que mesmo muito recente já sofreu uma série de alterações para melhorar e para ir havendo o feedback do que é que está a correr mal, ir melhorando. E, portanto, isso é um trabalho que tem sido feito com as pessoas que são as receptoras destas políticas e, portanto, por exemplo, no Estatuto do Cuidador Informal temos a Associação Nacional de Cuidadores Informais connosco a trabalhar nisto e, portanto, eu acho que o ter as pessoas connosco e ouvirmos a voz de quem realmente é o beneficiário é muito importante, mas para responder, se a pessoa não puder ir, obviamente que poderá ir um familiar ou um representante legal. Cada vez mais tentamos que os processos seja possível que os processos sejam feitos online. Nos sistemas de atribuição de produtos de apoio, nós esperamos para o ano ter um módulo na Segurança Social direta para que as pessoas possam. Não faz sentido que uma pessoa com dificuldades de locomoção tenha que se dirigir a um serviço para entregar papéis. Nós queremos cada vez mais permitir que isso seja feito de outra forma. Queria também referir que, obviamente que ainda há falhas, e ainda agora, logo no início da nossa conversa isso foi evidente. Nós tentamos cada vez mais que os nossos balcões da inclusão, que são balcões que temos em todos os centros distritais específicos para trabalhar com as pessoas com deficiência e incapacidade, tenham pessoas no atendimento com conhecimento sobre todas estas matérias e, portanto, havendo uma situação específica, a pessoa pode se dirigir ao balcão da inclusão, dizer esta é a minha situação, o que é que eu faço e ter uma resposta cada vez mais especializada para a sua situação específica e para não ter que andar numa busca incessante, que também não faz sentido nenhum, para qual o caminho que deve seguir. Não é? Sim, e esta questão de ser feita através da internet é muito importante para situações em que, de facto, em que há essa possibilidade. Imobilidade, sim, claro que sim. Sim, é muito mas também é importante, desculpa interromper, também é importante nós não assumirmos que toda a gente o consegue fazer, porque a literacia digital ainda não é... Sim, claro que sim. É verdade, Não abrange sim, toda a gente, sim. não é? Portanto, tem que haver várias formas de entrada. Certo, e tem de haver o equilíbrio, não é? Claro. Portanto, a facilidade de um lado e a facilidade do outro. Claro que sim. A questão dos cuidadores informais, como é que está neste momento? Como é que... Então, nós tivemos uma fase de projetos piloto, que iniciou em 2020.
o ano da pandemia. Sim. E, portanto, foram projetos piloto que acabaram por pecar um bocado. A experiência não foi aquela que poderia ter sido, obviamente. No final do ano passado, demos início ao alargamento a todo o país e estamos numa fase de maturação e de crescimento e de tentar que, efetivamente, todos os cuidadores com o estatuto reconhecido tenham acesso aos direitos que estão estipulados na lei para eles. Estamos já lá, não estamos? Estamos a fazer um caminho. Mas são leis aprovadas já. São leis aprovadas. O estatuto está... Aqui andou para a frente, para trás, não é? O estatuto está aí, é para ficar. Tem sido alvo, como eu ainda agora disse, de várias reformulações no sentido de simplificar o processo, os procedimentos. Havia muitos problemas porque quando a pessoa não se encontra capaz, a pessoa cuidada não se encontra capaz de dar o seu consentimento, a questão do tribunal e dos representantes legais era um processo muito moroso e, portanto, tudo isso tem estado a ser reformulado de forma a facilitar e a permitir que o estatuto seja reconhecido o mais rapidamente possível, mas depois também que o acompanhamento pelos técnicos de referência aconteça efetivamente. Então, como é que se faz hoje em dia? Eu quero provar que sou uma cuidadora informal, como é que eu faço? Então, tem que se dirigir a um balcão da Segurança Social, preencher um requerimento. Inicialmente, por exemplo, uma das questões que nós já melhorámos, existe um estatuto do cuidador principal e do cuidador não principal, as pessoas se requeriam do principal e afinal tinham características de não principal, o processo era indeferido. Neste momento a pessoa requer o estatuto e consoante a situação em que está, os próprios serviços é que definem se tem condições para ser um cuidador principal ou não principal. Portanto, consoante as características da situação, se reside com a pessoa cuidada, se trabalha, se não trabalha, terá direito ao reconhecimento do seu estatuto, obviamente com as regras que estão definidas na lei. Uhum. Ana, que outros direitos aqui existem aqui para estas pessoas? Falamos, por exemplo, de faltas no trabalho. Falou-se muito aqui do cansaço. Aqui, noutro episódio do podcast. Mas alguém que tenha que faltar por uma questão de não conseguir ir. E há algum tipo de apoio? Ou seja, há faltas justificadas? Como é que isso se faz? Que eu saiba, só se for justificada medicamente, porque que eu saiba, isso não está contemplado, certo? Só com uma baixa por assistência à terceira pessoa. Exatamente. Sim. Não, mas a própria pessoa com deficiência. Com a própria... Pois, terá que ter uma baixa, sim. Ou seja, do que é licenças, Sim, faltas, isso já não tem nada a ver com a... Não há uma licença especial específica para a pessoa com deficiência, portanto... não, isso... Eu gostava sem ser falarmos só da pessoa com deficiência, também é importante a questão dos pais e dos pais de crianças sim, com claro deficiências, não é? Portanto, é importante eles saberem que quando são diagnosticados, a questão do atestado de incapacidade é muito importante também para poderem aceder a determinados benefícios, quer do pai, até porque, por exemplo, os pais têm direito à assistência ao filho, a ficarem em casa à assistência ao filho X dias por ano. Os pais das pessoas das crianças com deficiência têm mais dias do que os outros pais, não é? Portanto, é necessário comprovar que o filho tem deficiência. Portanto, é importante eles terem noção de que também os próprios pais têm direitos, não só a pessoa com deficiência. Sim, mas que não é o mesmo que cuidador informal. Não, nós estamos a falar de cuidador informal. Qual é a Os pais diferença? podem também ser Podem considerados ser, cuidadores informais. Então, Podem ser ou não. Depende da situação. Depende da situação de dependência também e da situação Então, qual é que é a profissional. diferença do cuidador de um filho, ou seja, do pai de um filho, a um cuidador informal? Um cuidador informal tem um estatuto reconhecido. Essa é a maior diferença. Portanto, eu posso ser pai de uma criança com deficiência e se eu não quiser requerer o estatuto, eu não tenho o estatuto e não tenho os benefícios que advêm desse estatuto, não é? Se eu, por exemplo, uma situação que acontece com frequência que é algo de muito debate, é que quando o cuidador informal, por exemplo, não é um familiar dentro daquilo que está estipulado na lei, até ao quarto grau. Eu acho que é muito importante olharmos para estes cuidadores que são estes verdadeiramente informais, ou seja, que não são sequer passíveis de receber este estatuto, não é? E que muitas vezes têm uma sobrecarga muito grande. Voltando ainda aqui aos pais, existem também a licença que os pais podem tirar por assistência, que vai até 4 anos. Até 4 anos.
é necessário comprovar. Então, que direitos têm estes pais? Têm direito a ficar mais dias quando o filho nasce, não é? Mais do que... Não estava a falar quando o filho nasce, quando estava a falar Para faltas. das faltas Das ao trabalho. faltas, Sim. sim. E o que a Inês estava a dizer, tem direito a 4 anos de Até 4 licença anos, para apoiar o filho, sim, até 4 anos de licença para apoiarem o filho, não é? Portanto, fazer o acompanhamento, imaginemos que é alguém que está, que tem internamentos constantes, portanto, a licença será mais benéfica, creio eu, do que a baixa médica. É importante saber enquadrar os pais nos direitos que têm, Claro. diferenciados dos outros, dos pais que não têm filhos com deficiência. Identificado ao longo desta conversa algumas lacunas no Instituto da Segurança Social. As coisas têm melhorado muito ao longo destes anos. Há 15, 20 anos atrás, a comunicação entre pessoas, entidades e o próprio do Instituto era mesmo muito difícil. E as coisas vão melhorando, não estão perfeitas, e a Inês já referiu que há aqui vontade de melhorar, não é? A comunicação, sobretudo, e o trato e o atendimento. Não é perfeito ainda, mas tem melhorado significativamente ao longo Acredito que dos tenhas tempos. travado algumas guerras, Ana. Sim, começou com os meus pais, não é? Portanto, há a altura em que não somos nós os responsáveis, mas depois quando somos adultos ou maiores de idade, somos nós que acabamos por travar essas lutas, essas pequenas batalhas. Claro que sim, e que é não uma devia, atrás da outra. não devia ser batalhas. A questão é deviam essa, existir Inês. as batalhas. Ou seja, o que é que se pode fazer? Pode-se qualificar cada vez mais os nossos técnicos, pode-se sensibilizar também a sociedade, porque os técnicos estão na sociedade, fazem parte da sociedade e, portanto, é a sociedade como um todo que tem que mudar. Ainda há muito, a nossa sociedade ainda precisa de evoluir muito. Todas as questões de capacitismo, desta invisibilidade, têm que ser alteradas. Eu lembro-me, agora vou só aqui referir um episódio muito curto, há cerca de 30 anos ter ido à Inglaterra e ficar fascinada por ver tantas pessoas com deficiência na rua. E em Portugal parece que elas não existem, não é? E, portanto, as pessoas com deficiência têm que ter direito a tomar o espaço público como qualquer outra pessoa, têm que se tornar visíveis, têm que ter voz, portanto, estas associações são tão importantes. A Segurança Social, volto a referir, está muito interessada em trabalhar com as associações representativas destas pessoas, porque é preciso dar voz a quem passa pelas situações. E, portanto, respondendo, qualificar, sensibilizar e trazer os perfis mais adequados para a frente dos balcões. Claro que sim. Há uma questão que ainda não falámos aqui, que é, eventualmente, as coisas são mais fáceis em centros urbanos. Estamos equilibrados em Portugal no que toca a apoio social. Ana? Podem ser mais fáceis porque a prática é diferente, não é? E a experiência é diferente. No entanto, eu acho que são mais difíceis, por exemplo, no deferimento dos processos, porque o volume é maior, e nos meios rurais, apesar de tudo... Há menos fila. E acaba por haver um conhecimento muito próximo das pessoas. Portanto, Claro. esta proximidade que é necessária a nível global da segurança social acontece mais nos meios rurais do que nos urbanos. Sim. Inês? Isto parece que umas questões equilibram as outras. É verdade, Sim. ainda bem que as zonas rurais também têm aspectos positivos, Claro, não é? claro, Sem claro. dúvida, e eu concordo com a Ana, as áreas urbanas têm um peso em termos de pedidos e que acabam por fazer com que os processos demorem muito mais. Nas zonas rurais, para além de haver menos pedidos, realmente há esta proximidade e esta capacidade de olhar para o outro de outra forma e de uma forma mais humana e mais... que é aquilo que nós pretendemos que seja generalizado. Não é? Algo que queiram deixar ainda a alguém que tenha que tratar da sua vida, não é? Dos seus direitos, mas que esteja mais cansada ou mais intimidada ou que não tenha força para ir tratar destas questões todas. Ana, algo que queiras dizer? Sim, primeiro dizer que eu sei que as pessoas ficam muito aflitas quando precisam de algo e que acham que têm de a pagar, e dizer que é necessário terem noção de que determinados apoios
produtos de apoios são financiados a 100% pelo Instituto da Segurança Social. É importante que saibam e que não cometam erros, dívidas, por exemplo, porque isto só vai aumentar os problemas que têm em mãos. E dizer sempre que há uma voz, há uma visita domiciliária que se faz, quer pelo Instituto, quer pelas associações responsáveis, que vão estar ali a partir do momento em que aparecem ali, vão acompanhar o processo sempre e vão comprometer-se em apoiar. Portanto, basta às vezes fazer um telefonema. Ok. Inês? Eu acho que é importante, relativamente a esta questão até do cansaço e das pessoas terem pouca vontade de se dirigir aos serviços, os balcões da inclusão têm também atendimentos por videochamada. E, portanto, também é possível marcar um atendimento sem a pessoa se ter que dirigir à Segurança Social. Isto é importante, é facilitador e, portanto, não queria deixar de eu referir. Como é que isso faz? Há uma inscrição? Há uma inscrição, sim. Há um pedido de marcação, que depois há uma comunicação a dizer qual é a data. É muito importante que as pessoas, e nós já dissemos isto várias vezes, eu acho que é a base, que é as pessoas terem conhecimento dos seus direitos. Nós não queremos que as pessoas, para acederem aos serviços, tenham que colocar uma armadura e se sentirem que vão para a guerra. Isto é muito mau, enquanto sociedade, pensarmos que isto ainda acontece. E, portanto, acho que é importante as pessoas fazerem valer os seus direitos, e desses direitos faz parte também uma reclamação se houver necessidade de a fazer. É isso, ou seja, se as coisas não avançarem... Eu acho que é muito importante as pessoas poderem reclamar e poderem dizer isto aconteceu, isto não pode acontecer. E para nós que possamos também melhorar. Portanto, eu acho que obviamente, que queremos todos que corra bem, que as pessoas sejam sempre bem atendidas. Sabemos que não acontece sempre, e a Ana já partilhou aqui connosco isso, e, portanto, é importante que as pessoas façam ouvir a sua voz e que reclamem quando necessário. Muito bem, muito obrigada. Obrigada a si também que esteve connosco. Chegamos assim ao final deste episódio dos Neuropodcast da APN, com o apoio do INR e da Biogen, um podcast focado nas pessoas que vivem com doença neuromuscular. Agradeço mais uma vez a vocês, convidadas, Obrigada. a Inês e a Ana. Quanto a si que esteve connosco, obrigada por estar desse lado. Nós voltaremos no próximo episódio, onde vamos continuar a falar sobre doenças neuromusculares com novos especialistas. Até lá!